Eu queria aqui começar minha fala falando sobre a questão da sessão especial que esteve na Câmara, né? Falando sobre a questão da democracia. O que me chama a atenção é que alguns representantes, gente, que estavam lá da Venezuela, da Cuba, da Rússia e outros países que não tem nada de democracia. E aí, gente, tinha um representante lá também falando que é da democracia, um ex-deputado federal, ex-ministro e ex-presidiário também. Eu queria mostrar para vocês a fala desse cidadão. Quer ver? Escuta aqui, gente, população brasileira, presta atenção. Mas é preciso continuar a luta democrática. Essa luta democrática significa que é preciso consolidar e aprofundar a nossa democracia. Por que a democracia está em risco? Ele falou por que a democracia está em risco. Eu vou pegar uma fala dele aqui. Cameraman, se você poder bem dar um zoom aqui para mostrar, essa fala aqui é dele, do José Dirceu, há alguns tempos atrás. Olha o que ele falou. Vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição, diz José Dirceu. Esse aqui que está falando que está defendendo a democracia. Eu queria dar um recado para o José Dirceu e falar para ele que é importante demais a gente defender a democracia. Mas vamos fazer uma sessão especial também para a gente defender a honestidade, para a gente poder combater a corrupção. Eu queria falar sobre combater a corrupção, gente, e mostrar para você quem que é o José Dirceu. Porque está querendo, até palmas ontem ele recebeu. Mas agora eu vou ler para vocês aqui e mostrar quem que é o José Dirceu. 2002, deputado federal eleito por São Paulo. 2013 a 2005, convidado por Lula, assumiu o cargo de ministro-chefe da Casa Civil. Em 2005, pede demissão do cargo de ministro após denúncias de corrupção nos Correios e em outras empresas estatais envolvidas em escândalo. Voltou no dia seguinte ao seu antigo cargo de deputado por São Paulo, sendo cassado por quebra de decoro parlamentar no mesmo ano, sendo cassado. Se eu estiver mentindo aqui, se tiver algum senador para poder falar que eu estou fazendo fake news. 2013, envolvimento no Mensalão, condenado por corrupção ativa, pena de 10 anos e 10 meses. 2016, envolvimento na Lava Jato, 2016. Vamos lá que tem mais, gente. A capivara é grande. Crimes de corrupção passiva, recebimento de vantagem indevida e lavagem de dinheiro. Condenado a 23 anos de prisão. Vamos fazer uma sessão especial que eu vou falar sobre honestidade para a gente combater a corrupção. 2017, crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Condenado a 11 anos e 3 meses. Em 2 de maio de 2017, a segunda turma do conceder liberdade a José Dirceu. Em 13 de setembro de 2017, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região julgou o recurso de José Dirceu e decidiu por aumentar a pena imposta pelo juiz para 41 anos, sendo preso novamente. 2018, José Dirceu foi solto após uma votação da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, nosso STF. 2019, José Dirceu foi preso pela 4ª vez para cumprir pena na segunda condenação, sendo solto em 2019. Aí vem 2023, STJ reduz sua pena para 4 anos em condenação da Lava Jato. E está aí o José Dirceu dando discurso aqui, falando sobre democracia. Então eu queria fazer um desafio para a gente poder fazer uma sessão especial aqui, para a gente falar de honestidade e poder combater a corrupção. Porque a gente vai mudar esse país aqui, José Dirceu, é só quando a gente acabar com a patifaria e acabar com a corrupção. Porque esse país aqui é o país mais rico que tem do mundo. Porque tudo que você consome aqui, 50% que você consome é de imposto. Então não é falta de dinheiro, é falta de vergonha na cara e muitas das vezes falta de honestidade, porque esse país sempre teve essa questão da corrupção, que está aqui o que eu falei. E se eu estiver mentindo, pode vir aqui algum senador agora e falar que eu estou fazendo fake news. Fique à vontade. Então eu queria deixar esse recado aqui para o José Dirceu e falar para todos vocês, eu não tenho medo nenhum. Eu vim aqui para fazer isso mesmo, para tocar na ferida e para poder escancarar para a população brasileira quem é quem aqui. Então quero falar para vocês, vem quente que eu estou fervendo, tá bom? Eu queria falar outra coisa também para vocês, gente, sobre isso aqui que eu vi, ó. Vocês estão vendo que essa semana aqui está muito quietinho, está calmo o Congresso Nacional, tanto a Câmara, né, tanto aqui o Senado também, porque essa semana, gente, é a questão partidária, né, de troca de janela de partido, e vai para cá, e vai para cá, e vai para lá, e vai para cá, e vai para lá, que tem eleição esse ano, e é 5 bilhões para poder enfiar no rabo do político, é colocar na prefeitura, para prefeito, para vereador, e por aí vai. Por isso que eu sou sempre a favor de unificar as eleições. Porque começa a falar de eleição, agora acaba a eleição, o ano que vem vai falar das eleições de presidente, governador, unifica isso.
Pelo amor de Deus. Porque aqui, ó, eu vi aqui no ranking dos políticos, 80% do PIB, gente. Dívida pública do Brasil pode chegar a 80%. Em outubro, a dívida pública atingiu 74% do PIB, o equivalente a quase 8 trilhões. A estimativa é de que em 2024 atinja os 80% e até 2047, 90%, segundo o estudo feito. É a mesma coisa se quiser pagar essa dívida, gente, 80% que a gente produz aqui, tirar para pagar a dívida. 80%, gente. 80%. E aí que tá. Quem é que produz riqueza no país, gente? Faço uma pergunta para vocês aqui. É você, o trabalhador, é o empreendedor, é o trabalhador. Quem que é a fonte de despesa que fez essa aqui, uma dívida dessa aqui de quase 8 trilhões? Foram os políticos. Mas o político para eles não tem nada demais. Vamos reunir essa semana para falar de campanha, de eleição e por aí vai. Aí eu queria mostrar para vocês aqui que vocês são fonte de riqueza. E aí a classe política, eu me incluo nessa aqui, é fonte de despesa. Olha o poder legislativo, gente, para essa semana como está aqui. 16 bilhões de reais que gasta. 16 bilhões poder legislativo. Poder judiciário, 57 bilhões poder judiciário. O STF custa 837 milhões. A justiça eleitoral, gente, 11 bilhões. Presidência da República, 3 bilhões de reais. Então, assim, vamos começar a fazer debater aqui, gente, como é que a gente vai fazer para pagar essa dívida? Como é que a gente vai fazer para enxugar essa máquina aqui? Porque a eleição não está resolvendo nada. Entra um, sai outro, entra um e vai, e não resolve nada. Então, assim, para ainda tirar 5 bilhões, que é um país que está quebrado, porque aqui está falando que o país está quebrado, ó. Ainda tira 5 bilhões e coloca para fazer campanha agora, e aí, como é que fica? Então está na hora de todos os políticos, aí vai todos, agora a eleição de vereador, de prefeito, né, mas senadores, deputados, eu me incluo, estou aqui com vergonha na cara. Estou aqui me incluindo aqui, presidente, governador, todos, poder judiciário também, a gente sentar, aí esquece esquerda e direita, né? esquece partido, que seja um partido só que é o Brasil, e começar a pensar numa reforma política nesse país aqui, gente. Precisa urgente de uma reforma política nesse país aqui, e uma reforma de consciência moral, uma reforma de consciência. Não tem condição um país desse ficar na situação que está, não. Um país quebrado, onde tem gente ainda que passa fome, tem gente que não tem casa para morar, e ainda gastar 5 bilhões com campanha. A gente parar a semana aqui para poder, agora, essa janela partidária que vai ter. Então, sim, isso é uma questão de consciência. Eu não estou aqui apontando o dedo para um, não. Estou falando aqui para todos, para a classe política. E eu me incluo nessa, porque eu vim aqui para poder fazer isso mesmo. Tenta escutar o Cleitinho, pelo amor de Deus, nem que seja uma vez na vida. A gente fala de tanta coisa, que a gente briga por tanta coisa. Mas que tal se a gente se unir todos aqui para falar do povo, para defender o povo, para poder fazer uma reforma política nesse país aqui, para a gente tocar na ferida? Que eu vou dar um exemplo aqui, o que acontece lá em Minas Gerais, que é um roubo, uma covardia. Eu sempre falo isso aqui, eu vou sempre tocar na ferida nisso aqui. O cidadão vai lá e compra o carro dele ou a moto dele, para tirar esse carro ele tem que pagar quase 50% de imposto. Aí o Estado vai lá, o Estado malvadão, e te obriga a te pagar o tal de IPVA. Olha as estradas de Minas Gerais, como é que tá aí, gente? Toda hora recebendo vídeo, tantas estradas federais e estaduais, do governo Zema também, um lixo, uma porcaria. Aí paga esse IPVA, se não pagar, sabe o que acontece só que para no Blitz? Sabe o que? Prende o carro. O patrimônio é do cidadão, meu irmão. Ele já pagou o imposto que tinha que pagar já, quando ele tirou o carro. O Estado não ajudou com nada, pelo contrário. Foi 50% para poder tirar o carro. Aí para no Blitz e prende um bem que é dele, não é do Estado. Estado, você não é sócio dele, você não ajudou ele em nada, pelo contrário, você só tirou dele. Aí sabe o que acontece? Vem o guincho e leva. Se ele consegue levar 5 motos de uma vez, ele cobra de cada moto que vai para o mesmo lugar, para o mesmo local. Isso é um afronto, isso é uma sacanagem. Você leva 2 carros e cobra dos 2 carros. Não era primeiro que não devia nem existir prender um carro. Mas já que levou, será que não era mais fácil se essa taxa for R$300, dividir por 5 da moto, do que cada um pagar R$300? Será que não era mais justo se uma taxa dessa for R$300, pegar os 2 donos do carro e dividir para os 2, que cobrar dos 2? Isso aí é dar um murro na cara da população brasileira. Isso é um afronto. Isso aí é uma covardia. E eu entrei com um projeto aqui para acabar com isso. Nós precisamos acabar com isso. Que a hora que o cidadão parar na Blitz, que a Blitz é necessária, que no caso, né, a polícia está fazendo o dever dela, né, é o seguinte: não paguei IPVA, não, vai embora, depois você paga.
Agora, prender um bem que é dele, não existe isso. O meu projeto é simples. E eu peço, pelo amor de Deus, aos senadores, que aos 80 senadores, vão colocar esse projeto para votar, que não tem apreensão do bem, que não é do Estado, gente. O bem é do povo. O carro é dele. Isso é um murro na boca da população brasileira. Isso é covardia. E eu venho falando isso que não é de hoje. E a gente está debatendo aqui a eleição municipal para prefeito, para vereador, enquanto quase todas as cidades de Minas Gerais e do Brasil não tem saneamento básico. E cobra o tal de tratamento de esgoto, que não existe. É mais um roubo legalizado. Vai lá, está lá, taxa de tratamento de esgoto. Você vai na minha cidade, Divinópolis, 80% não tem tratamento de esgoto, mas cobra tratamento de esgoto. E não é só na minha cidade, Divinópolis, não. É em Minas Gerais e no Brasil. Tem aqui um projeto meu também para isso, para poder tirar essa taxa. Cidades que não têm o efetivo tratamento, não se cobra a taxa de tratamento de esgoto. O dia que tiver esse tal de tratamento de esgoto, aí se cobra. Isso é um roubo legalizado. Tem tanta coisa que o povo está sendo roubado, a gente perde tanto tempo com tanta coisa inútil aqui. Vamos focar no povo, cara. Eu vim aqui para focar no povo. Eu falei que eu ia trazer o Senado para perto do povo, é para fazer isso. É para poder mostrar para a população brasileira o tanto que vocês são roubados. E na cara dura. E é o seguinte, acaba que fica só eu gritando aqui, aí anda por algumas pessoas, eu sou doido, eu sou maluco, sou doido, eu sou barulhento, mas o barulho todo que eu fiz até hoje aqui foi para defender vocês. Você não vai ver eu fazer barulho para a classe política. Eles ficam até um pouco com raiva de mim, não tem problema. Já falei para vocês, pode ir para lá, ajoelhar, orar, que vai passar a raiva. E outra coisa também, eu fui eleito pelo povo. Então aceita que dói menos, que eu vou continuar tocando a ferida, eu vou continuar botando aqui o dedo, aqui apontando o dedo, porque eu não vou ser omisso não, porque quando eu sair daqui, por mais que eu não tenha conseguido fazer tudo que precisava resolver nesse país aqui, eu mostrei para vocês aonde que está o erro desse país aqui. Enquanto vocês não entenderem que vocês são patrão, vocês são fonte de riqueza, e nós somos fonte de despesa, nós somos empregados de vocês, vocês viraram o jogo, e parar de bajular, idolatrar político, e colocar o político no lugar dele, falar assim, político, você é meu empregado, você trabalha para mim, eu sou seu patrão, produz, é isso que a gente tem que fazer, e é isso que eu falo para todos vocês da população brasileira, tanto você que é de esquerda, de direita, de centro, você que não é nada, você que manda na gente, você que paga meu salário rigorosamente em dia, para mim estar aqui, não só o salário, um monte de benefício e privilégio que a classe política tem. Então coloca isso na sua mente, no seu coração, na sua cabeça, e faz o seguinte, político é empregado do povo, é só isso, e você é o patrão, nós estamos aqui para te servir. Viu? Chega do povo servir o Estado. É o Estado que tem que servir seu povo. Muito obrigado, senhor presidente. Nós te agradecemos mais uma vez, senador Cleitinho. Ótimo tema. Constitucionalidade da apreensão ou não. Uns dizem que através do CRLV que se faz apreensão de veículo, não a cobrança do imposto. Há uma discussão sobre isso, nada melhor do que discutir aqui. Um projeto de lei que respeite a Constituição. Porque para se tirar um bem de alguém, mesmo com a dificuldade de comprar hoje, independente do que ele venha estar passando, a situação financeira ou não estou aqui propagando ninguém pagar imposto não, mas tem que ser respeitado sim o processo legal, o transitado e julgado. Se você compra um veículo, dá um exemplo, se você compra um veículo através de um banco, faz um financiamento e não o paga, o banco entra com a medida judicial e o juiz faz a busca e apreensão da propriedade, você o perde. Mas o Estado não, o Estado vai lá, você não paga o IPVA, aí se apoia na questão do CRLV com certificado de registro e licenciamento e apreende o veículo do indivíduo sem a mínima defesa. E muitas vezes esse veículo passa anos dentro de um pátio do Detran que é leiloado a preço de banana. Então essa discussão, eu tenho um projeto de lei nesse aspecto e parece que o senhor defende a mesma ideia do que eu. Então, mais uma vez, obrigado por trazer ideias que realmente leve à população uma solução. A gente não tá, eu acho que nem eu e nem o senhor estamos aqui tentando agradar eleitor, não. Estamos tentando fazer o que é constitucional ou não. Presidente, isso é justo. Presidente, isso aqui não é agradar eleitor, não, isso é ser justo. Não existe um bem que é do cidadão, que ele comprou, que ele custou a pagar, que o Estado não ajudou ele em nada, pelo contrário, já tomou o dinheiro dele. Ia parar no Ablis, por várias situações, às vezes ele não pagou esse imposto, ia lá e tomar o dele. Quer dizer, o Estado cobra a obrigação do cidadão, mas o Estado também não faz a obrigação dele. Olha as estradas como é que está, olha a saúde de cada estado como é que está. Olha como é que está a infraestrutura de cada estado aqui para ver como é que está. Para vir um estado apontar o dedo para o cidadão e falar assim, se você não pagar eu vou te tomar. Mas a obrigação do estado, o estado não faz. Então isso aqui não é jogar para a galera não, isso aqui é ser justo. Muito obrigado. Eu nem sei quanto o estado de Minas Gerais arrecada de PVA.
apesar que todas as locadoras que a gente vê pelo Brasil têm placa de Minas Gerais. Então deve ser uma fortuna de PVA arrecadado. Mas eu posso dizer pelo Rio Grande do Norte. O ano passado foi arrecadado quase 600 milhões só de imposto de veículo. E o Estado tem a malha viária que parece o piso da Lua, de Marte. Carro nenhum transita. Carro de prefeituras quebra, transporte escolar quebra, transporte de empresas quebra, dificulta, isso encarece o transporte de produtos, da economia, entendeu? Então, esse imposto não causa e não tem a finalidade do que o contribuinte paga, do que o cara que vai lá paga todo ano de forma legal, ele não retorna para a sociedade. Eu não tenho ideia de quanto seja o de Minas Gerais, mas deve ser um valor bem mais superior. Presidente, eu queria só finalizar, rapidinho, viu, Damares? Pedir para, no caso esse projeto seu, que eu estou aqui para ajudar os 80 senadores, independente de quem for o senador. Todo projeto que for para o povo, para a população e para fazer justiça, eu estou aqui para estender a mão, divulgar e correr atrás. Vamos trabalhar para o Senado entrar para a história e fazer justiça social e moral e acabar com isso. São das maiores covardias que eu já vi fazer com a população brasileira, tomar um bem que é do cidadão e não é do Estado. Presidente, me permite, eu não me inscrevi, mas o que está acontecendo aqui agora, o Senado está mandando um recado de esperança para o Brasil. São 2 jovens senadores, 2 novas lideranças. O Estives nasce aí há 4, 5 anos atrás como uma grande liderança no Nordeste, e o Cleitinho ali com essa liderança dele em Minas Gerais. E essa troca de bola de vocês dois aí, com essa indignação, vocês estão mandando um recado para o Brasil de que dentro dessa casa tem muita gente comprometida com o povo. E eu queria participar dizendo que eu me alegro o tempo todo com a indignação de vocês. E eu quero dizer para o Brasil que está nos assistindo, isso aqui não é só na tribuna, não. Eles nos acionam no WhatsApp o tempo todo. Cleitinha de madrugada, toda hora ali nos nossos grupos nos acionando. O Steve nas comissões o tempo todo gritando. Então, eu acho que o parlamento está mostrando para o Brasil hoje aqui, ó, o plenário vazio, 2 senadores fazendo aí uma troca de bola e mostrando a indignação que nós estamos com tantos desmandes e como a nossa população tem sido penalizada. Eu tenho muito orgulho de vocês dois, muito orgulho. Tenho idade de ser mãe de vocês dois já, mas muito orgulho dessa liderança aqui no Senado Federal. E aí, senador Cleitinho, me permite, presidente, eu vou me somar também à primeira parte da sua fala. Eu quero me somar também com todos que já manifestaram indignação de ver um líder da esquerda, que o senhor apresentou um currículo e o senhor não chamou de currículo, acho que chamou de capivara, e é de fato o nome mais certo para o currículo dele, subir na tribuna. Eu acho que todos nós ficamos ontem muito envergonhados com o que aconteceu no parlamento. Mas eu só queria lembrar uma coisa. Ele só subiu na tribuna, ele só foi deputado nos últimos anos, ele só passou pelo poder porque ele foi um anistiado. Ele foi beneficiado com uma lei de anistia em 1979. E ele volta para o Brasil e ele tinha um projeto de poder. E o Brasil um dia vai entender que se não fosse o escândalo do mensalão, aquele projeto de poder que ele estava arquitetando, não só para o Brasil, mas para a América do Sul, ele queria ser considerado o maior líder da esquerda da América do Sul. Olha o Foro de São Paulo. Olha a ligação deles com as esquerdas, com os ditadores da América do Sul. Mas ele só chegou, onde chegou, planejando uma grande coalizão de esquerda na América do Sul, porque ele foi anistiado. E hoje essa esquerda faz coro contra uma proposta que temos aqui no Senado, para anistiar aqueles vândalos que estiveram aqui, quebraram o plenário, quebraram a Câmara, quebraram o prédio do STF. Não podemos falar em anistia. Os que foram beneficiados no passado com anistia, hoje não quer nem ouvir falar em anistia. Então, o que a gente viu aqui ontem foi um show de hipocrisia, que na verdade é o que a esquerda brasileira é, uma esquerda de hipócritas. Parabéns por sua indignação, mas eu precisava registrar também a minha. E ó, meninos, senadores, liderança jovem, tenho muito orgulho de vocês.
Obrigado, senadora Damares. Quando a senhora falou em hipocrisia, em incoerência, eu achei que a senhora fosse falar na condição de mulher do que a gente está assistindo aqui no país. O filho do presidente está, supostamente, eu não posso afirmar, ter agredido uma mulher, né? Em outra situação, esse plenário já tinha feito nota de repúdio, já teria se manifestado, mas o que a gente percebe aqui é o silêncio. Não por parte da senhora. A senhora quer se pronunciar sobre isso? Eu quero, porque eles falam que mexeu com uma, mexeu com todas, ninguém solta a mão de ninguém, mas é só quando é ao contrário. Eu estou indignada com esse episódio, eu espero que realmente seja investigado. De fato, se tivesse acontecido com o ex-presidente da República, esse plenário estaria aqui cheio hoje, inclusive de feministas gritando, e a gente está vendo um silêncio ensurdecedor. Ninguém está falando sobre isso, mas que o episódio seja apurado e a gente tem que mandar recado pelo fim da violência contra a mulher. Eu me somo também a essa indignação com o senhor, presidente. Eu não estou nem indignado, eu queria só a coerência. Só a coerência do que se cobra para um, se cobrar para outro também. Do que se defende aqui dentro, se defenda para todos. Coisa que a gente não enxerga. Pelo menos não ouve, né? Não ouve. Espero ouvir daqui para mais tarde alguma coisa. Obrigado, senadora. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.